uma alegria muito grande poder estar aqui hoje no evento da Faculdade de Maringá. Gostaria de cumprimentar o corpo diretivo da Faculdade de Maringá, em nome do professor Aparecido Herrerias, amigo de longa data, que com muito êxito tem transformado a Faculdade de Maringá numa faculdade que deixou de formar aplicadores do direito para, como disse o professor William, formar pensadores do direito. Professor Herrerias, a propósito dos convênios celebrados com a AMAPAR e o Tribunal de Justiça, não deixe de lembrar que, desde 2001, a Faculdade de Maringá tem um convênio com a Justiça Federal de Maringá, onde os alunos também têm feito audiências no Juizado Especial Federal e todos os recursos oriundos da fixação de honorários têm sido destinados ao aparelhamento dos núcleos jurídicos da Faculdade de Maringá. Gostaria de cumprimentar também todos os advogados, na pessoa do presidente da OAB de Maringá, Dr. João Resmer, que com muita combatividade, brilhantismo, tem defendido a causa de todos os advogados. Hoje, Dr. Resmer, é um dia histórico para a OAB, é um dia histórico para o Paraná, porque nesta data, em 26 de outubro, foi aprovada em Curitiba e sancionada pelo governador a Lei da Transparência, um marco na história legislativa não só do Paraná, mas do Brasil, porque a partir dessa lei, que foi confeccionada com as orientações da Associação Paraense dos Juízes Federais, com a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir dessa lei, todo cidadão paranaense terá a possibilidade de ver as contas públicas não apenas por uma fresta, não apenas através de relatórios de números, quando isso acontecia, mas, pelo contrário, vai poder saber exatamente como se inicia, como se processa, como se faz uma despesa pública, saber o iter processual da despesa no seu início, meio e fim, de forma que a sociedade organizada, o Ministério Público e o próprio cidadão possa acompanhar o que o Estado tem feito com o dinheiro dos seus impostos. E a propósito, haverá grandes discussões sobre essa lei, uma das quais é sobre a divulgação dos nomes das pessoas que recebem dinheiro do Estado. Só queria deixar registrado para todos os alunos que estão começando o curso de Direito e amanhã serão formados, que a intimidade, o direito constitucional à privacidade, a intimidade, não protege aquele que recebe dinheiro do Estado. Não protege aquele que recebe dinheiro público. O presidente Lula, por exemplo, jamais poderá se furtar ou se esconder atrás da intimidade para revelar quanto recebe como salário, como diárias. Se o presidente Lula não pode se furtar a fazer isso, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum servidor público, nenhum prefeito, ninguém que recebe dinheiro público poderá se esconder atrás da intimidade para não dizer o quanto está recebendo. Porque a partir do momento que as pessoas se escondem atrás da intimidade para não revelar o quanto ganham em dinheiro público, em dinheiro dos impostos, está aberta a porta para a corrupção e para os desmandos das despesas públicas. Por isso hoje, presidente Resmer, é um dia histórico para a OAB e eu congratulo a OAB na sua pessoa nesta noite. Gostaria de cumprimentar também os professores da faculdade que têm contribuído tanto para o aperfeiçoamento do ensino jurídico, e eu percebo isso claramente em todas as petições que eu analiso de ex-alunos da Faculdade de Maringá e também dos estagiários que eu acompanho no labor, na Justiça Federal, estagiários dos quais um aluno da faculdade, em especial, o estagiário Renato, que está no 5º ano se formando, é brilhante e um dos melhores estagiários que já passaram pela Justiça Federal e é oriundo da Faculdade de Maringá. Gostaria de comentar os professores, na pessoa do professor Eric, do professor Matheus, do professor Marcelo, diletos amigos de tanto tempo. Gostaria de cumprimentar o corpo discente, os alunos, na pessoa de minha esposa, Priscila, que aqui se encontra, e do meu primo, que também aqui se encontra, que sempre, durante esse aprendizado, embora esteja no 1º ano, vem me confrontando, questionando com as perguntas e as indagações que eles conseguem extrair em suas salas de aula, o que mostra que o ensino de direito nas faculdades de Maringá é um ensino de direito vivo, onde o professor faz o aluno pensar, onde o professor questiona as convicções dos alunos. Pois bem, tratado o tema direito dos animais, preciso confessar
que não é nada fácil. É um tema que exige um confronto muito grande entre a pessoa que fala e aqueles que escutam. Confronto que muitas vezes é revelado por olhares, sorrisos, acenos de cabeça, porque o tema é um tema que sacode as convicções enraizadas no âmago das pessoas. E quanto mais uma nova teoria sacode esses fundamentos das convicções, mais ferozmente ela é combatida. A verdade, já disse uma vez Schopenhauer, primeiramente ela é ridicularizada, depois violentamente combatida e por fim aceita como óbvio. Esse é um processo que estamos vivenciando hoje com o direito dos animais. Eu poderia muito bem estar aqui falando sobre outros temas. Ontem mesmo eu falava em Curitiba para uma plateia mais reduzida sobre a estrutura da sentença criminal. Há alguns dias eu estava no Macapá falando sobre conflito de atribuições no direito ambiental e no dia seguinte em Brasília sobre a taxa de congestionamento do Poder Judiciário e a influência das execuções fiscais. Poderia estar falando agora sobre a influência do direito alemão sobre o planejamento tributário em Portugal, que é o tema de um capítulo de um livro que eu acabei de terminar e enviar para Lisboa para publicação. Poderia estar falando sobre o planejamento tributário no Brasil, tema de um livro que eu acabei de enviar para a editora Forense para publicação também. Poderia falar sobre esses assuntos, para mim seria muito fácil. Só que eu só falo sobre esses assuntos quando eu sou obrigado, sou convidado a falar sobre eles. Pelo contrário, quando eu tenho a oportunidade de escolher um tema, e foi o que eu fiz com o professor Herrias, eu sempre prefiro falar sobre o direito dos animais. E eu prefiro falar sobre o direito dos animais pelas minhas convicções pessoais e pela minha própria natureza, mesmo correndo o risco de me expor a um eventual ridículo perante colegas de profissão, perante professores, perante membros da academia que estudam o direito em suas variadas formas. Mas minha disposição para falar sobre esse tema é porque eu me considero uma pessoa radical. Eu sou radical. Acredito que vocês, mesmo sem saber, muitos de vocês também são radicais. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra a corrupção. Sou radicalmente contra a sonegação de impostos. Sou radicalmente contra a impunidade. Sou radicalmente contra o estupro. Sou radicalmente contra a violência. E sou radicalmente contra o sofrimento arbitrário, o sofrimento injustificado contra qualquer ser vivo. E aqui está o cerne do tema de hoje. Esse tema, o direito dos animais, pode levar as pessoas a duvidar da seriedade da discussão. É normal. Muitas plateias se comportam dessa maneira. Por isso, para contextualizar o tema, para que vocês não recebam todas as informações como vieram de casa, ou seja, com o espírito ainda despreparados para perceber a real amplitude do problema que eu trago para a nossa reflexão, e é isso que eu venho fazer aqui hoje. Eu venho convidar vocês para uma reflexão, para refletirmos juntos sobre assuntos que muitos de vocês talvez jamais tenham parado para pensar. E vocês jamais pararam para pensar sobre isso por um motivo muito simples. A sociedade, de uma certa maneira, está alienada em relação ao direito dos animais. Alienada, mas essa alienação, ela vem ocorrendo e já ocorreu há muito e muito tempo. Essa alienação é fruto da descaracterização dos animais enquanto seres vivos. Não pensem que isso é uma novidade. Não, não é. Vejam vocês. O que acontecia com os negros há pouco mais de 200 anos? Os negros não tinham direitos. Mas por que os negros não tinham direitos? Porque eles haviam sido descaracterizados como seres humanos. As forças econômicas, as forças políticas, a própria igreja, por algum motivo, descaracterizavam as pessoas de uma certa cor como seres humanos. Se eles não eram seres humanos, não eram iguais aos brancos, que descendiam diretamente de Adão e Eva. Se não eram iguais, poderiam ter um tratamento diferente, poderiam ter menos direitos, quiçá não ter direitos,